Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela da Cidade. E hoje estaremos entrevistando o presidente da CPI do Transporte Coletivo de Curitiba, o vereador Jorge Bernardi. Seja bem-vindo, vereador. Eu é que agradeço a oportunidade, Solomar. Você que é um amigo de longa data e o programa Uma Janela para a Cidade, ele cumpre uma função social aqui em Curitiba de levar informação, transparência, temas que não são discutidos normalmente pelas TVs tradicionais. Então eu quero parabenizá-lo, a você, a toda a sua equipe, a TV Comunitária de Curitiba, a CWB TV, que leva esse tipo de informação. E a CPI do transporte coletivo, ela é muito grata porque você e a sua equipe foram uma das primeiras televisões a levar as informações a respeito desta CPI que foi constituída na Câmara e que concluiu os seus trabalhos agora. A você que nos assiste, fique ligado, que o assunto é de suma importância, que será apresentado na sequência. Assistam. Com a CPI dos transportes coletivos do município de Curitiba chegando ao final, vereador Jorge Bernardi, o preço do transporte coletivo de nossa capital poderá baixar? Sim. Nós investigamos, Solomar, durante 5 meses. Estudamos tudo. Você sabe que há uma tecnologia que foi desenvolvida ao longo das décadas, dos anos, para embutir custos à tarifa. Hoje a tarifa de Curitiba está entre as 3 mais altas do Brasil. Ou seja, a tarifa técnica, que é aquela que as empresas recebem, e não é aquela que as pessoas pagam quando usam ônibus, é de R$ 2,99 e 94 milésimos de centavos. Nós pagamos R$ 2,70, Solomar, mas os outros 30 centavos, quem paga é toda a população através do subsídio, ou seja, dinheiro do caixa da Prefeitura e do Governo do Estado que vai para as empresas. Então, o relatório que foi apresentado e aprovado pela CPI, um belíssimo trabalho do nosso vereador Bruno Pessutti, não só profundo, mas também muito consistente e sério, aponta que a tarifa hoje, sem o subsídio, poderia estar em torno de R$ 2,53, R$ 2,50, R$ 2,50. Vamos pôr aí um preço médio R$ 2,55. Ou seja, 45 a 50 centavos mais baratos do que hoje as empresas recebem. Com o subsídio, essa tarifa poderia cair para R$ 2,23, por exemplo. Mas nós entendemos que a população de Curitiba não deve subsidiar essa tarifa, porque a tarifa já é muito elevada. E constatamos, através do relatório, analisando diversos itens, de que ela pode ser menor. E nesse sentido, Solomar, nós estamos propondo que seja feito um termo de ajuste de conduta envolvendo a Prefeitura, as empresas e o Ministério Público, no sentido em que possa anular esta licitação através de uma medida judicial e, durante esse período, para que a população não fique sem o atendimento, baixar a tarifa a esses valores e fazermos, sim, uma licitação honesta, uma licitação clara, uma licitação em que todas as empresas possam participar com igualdade de condições. Porque o que houve foi uma farsa, não foi uma licitação, não foi uma concorrência pública. O que nós apontamos na CPI, Solomar, foi que eles fraudaram o processo licitatório, a lisura de uma licitação, ou seja, de uma concorrência pública. Vereador, também gostaria que o senhor comentasse, já que o presidente desta CPI, o conselheiro do Tribunal de Contas, Ivan Bonilha, ele teve uma participação e, na sua posição, as licitações foram lícitas? Então, o conselheiro foi convocado pela CPI porque, na época da licitação, ele não era conselheiro, ele era o procurador-geral do município. Ou seja, e nos depoimentos,
As pessoas que estiveram lá depondo, o ex-presidente da URBS, a ex-procuradora da URBS, disseram não, que o conselheiro tinha conhecimento de todo esse processo. Nós o convocamos, ele não foi no dia da audiência, não deu nenhuma justificativa, mas como estava se esgotando o nosso prazo final, que foram de 4 meses e mais um mês para fazermos o relatório, achamos por bem que certamente ele não iria acrescentar muitos detalhes àquilo que nós já sabíamos. Então, o que nós podemos assegurar é que ele não atendeu à convocação da CPI. Isso é o real. Importante levar essa informação àqueles que nos assistem. E também eu gostaria de questionar o vereador Jorge Bernardi, essa integração que existe do transporte coletivo de Curitiba com a região metropolitana, encarece o transporte de Curitiba? Curitiba subsidia a grande metrópole que faz a nossa capital? Tecnicamente, sim, há um certo aumento nesse transporte, né, no valor da tarifa. Mas não é algo assim, uma coisa que não possa ser suportado pela tarifa. A análise que nós fizemos, Solomar, os estudos profundos que foram feitos pela CPI, porque você observe, a CPI durou, a parte de depoimentos e de investigação, 120 dias. Nós fizemos 28 reuniões, ou seja, 28 audiências. Nós ouvimos 26 pessoas. Foram mais de 110 horas de depoimentos. Foram 4 diligências que nós fizemos. Foram milhares de documentos que nós examinamos. E mesmo assim, a região metropolitana, claro, ela tem uma certa influência, mas se nós tirássemos a região metropolitana, e não é esse o objetivo da CPI, porque a integração é uma conquista do povo da região metropolitana, se nós tirássemos, aí sim a tarifa deveria cair para menos de R$2. E, então, nos valores atuais, a tarifa R$2,50, sem subsídio, estaria bem pago. R$2,20, pouco mais, um pouco menos, com subsídio, também está muito bem paga, já que as empresas, Solomar, elas têm um lucro operacional de R$104 milhões por ano. Ou seja, esse é o lucro que elas têm. E outros itens que nós encontramos lá, que estão superfaturados, como eu disse, é uma certa tecnologia, porque cada centavo a mais que eles colocam na tarifa, isso representa R$3 milhões lá no cofre das empresas, por ano. Ou seja, como está 50 centavos no mínimo a mais a tarifa, você imagina que são 150 milhões a mais. Então, se some aqueles 104 milhões, que já é o lucro operacional previsto em lei, quanto elas têm a mais de lucro nesses 150 milhões que estão sendo cobrados da população de Curitiba? Só para você ter uma ideia, Solomar, se você for abastecer o teu carro aqui no posto da esquina, você vai pagar o preço de bomba do combustível. Agora imagine, você gasta 200 mil litros de óleo diesel por dia, que é o quanto as empresas de Curitiba, segundo os dados que nós apuramos, elas consomem. Ora, será que elas vão pagar pelo preço médio, pelo preço mais alto ou pelo preço mais baixo? Evidentemente que pelo preço mais baixo. E o valor do combustível está calculado sobre o preço médio. Então, só aí tem 3, 4, 5% a mais que elas também ganham com o combustível. O que a gente pode notar, vereador, é que é o famoso ganha-ganha, mas o ganha-ganha sempre em benefício dos mesmos. Quem paga é a população. Correto. Outra coisa que a gente tem observado, que é interessante que a gente leve ao conhecimento daqueles que nos assistem, esse convênio que existe entre Prefeitura e Estado pela integração do transporte, ele pode acabar. Em ele acabando, não seria uma injustiça, uma vez que os usuários do transporte de Curitiba terão que subsidiar partes que seria do governo? Estou certo nisso? Não, o teu raciocínio é correto. Mas se nós baixarmos, e a CPI apontou os caminhos, não apenas a CPI, o próprio Tribunal de Contas, numa
comissão que eles instituíram e que fizeram uma auditoria completa e merece os aplausos da população de Curitiba, também apontou isso. A própria comissão de auditoria instituída pelo prefeito Gustavo Frutti, na Urbis, também apontou que a tarifa pode baixar e deve baixar. Uma outra comissão que eu também participei, que foi uma comissão também instituída pelo prefeito Gustavo, que foi no sentido de analisar a composição tarifária, tudo isso apontou, ou seja, 4 caminhos levaram ao mesmo local. Ou seja, a tarifa de Curitiba ela está superfaturada. Ela deve baixar e tem que baixar. E aí a população já vai pagar menos do que paga hoje, sem precisar de subsídio nenhum. Ou seja, a população da região metropolitana, que cada dia mais está crescendo, o número de usuários, vão usufruir e qualquer um poderá se deslocar dentro da área metropolitana. Agora só tem um detalhe, Solomar. O que acontece é que ainda tem outros dados que nós não incluímos, mas não depende de nós para baixar a tarifa, são as gratuidades. Isso representa 14% no valor da tarifa. Ou seja, 14% dos usuários não pagam. E isso deveria ser pago. Ora, 14% de R$ 3,00, isso significa quase 45 centavos a mais. Ou seja, 43 centavos a mais que está sendo pago pela população, que seriam as gratuidades. E quem dá a gratuidade deveria ela pagar. Se for o poder público estadual, ele é que deve pagar a gratuidade. Se for o poder público municipal, ele é que deve pagar aquela passagem grátis. O federal, idem. Então, você imagina, é um elemento muito complexo, mas mesmo assim, mantendo-se as gratuidades, a tarifa de Curitiba, R$ 2,50, estaria muito bem paga. Vereador, nesse sentido também seria interessante levar informação à nossa gente. Nós notamos que nas capitais um dos transportes mais caros hoje é o transporte municipal de Curitiba. Isso aí se deve, quais os fatores que fazem, a não ser esses desmandos que acontecem, o lucro sobre lucro daqueles que são os proprietários das empresas, ou o alto custo dos ônibus adquiridos para esse transporte? Também não são ônibus muito caros que estão São vários fatores. Você tem razão, Solomar, na tua pergunta você inclui já quase uma resposta. Vamos pegar a cidade de Fortaleza. Fortaleza tem uma população um pouco maior de Curitiba, em torno de 2 milhões de habitantes. Ela tem cerca de 2.000 ônibus, como a frota de Curitiba. Não tem uma rede integrada, como tem a nossa aqui, com pistas exclusivas, os ônibus só andam em ruas asfaltadas, toda a eficiência do nosso sistema aqui. Fortaleza, sabe quanto é a tarifa? R$ 2,20. Ou seja, e lá não tem subsídio nenhum. Por que aqui a tarifa está tão cara? Porque aqui nós remuneramos até as garagens. Só que nós fomos ver onde ficam as garagens, elas estão no papel, mas não são garagens. Tem agência bancária em local de garagem, tem prédios na região mais central da cidade que é colocado como garagens, entende? Então até isso nós estamos remunerando com 1% do valor que foi colocado lá pelas empresas. As empresas ganham 1% do valor do ônibus. Ora, se um ônibus, vamos pegar um biarticulado, esses maiores aí, em torno de R$ 1 milhão eles foram adquiridos, agora caiu um pouco, está em torno de 900 mil. Eles ganham 1% de remuneração sobre o valor do ônibus, ou seja, o lucro é de 1% sobre o valor de nota do ônibus. Então, 1 milhão, ele tira por ônibus por mês, só o lucro, tirando todas as outras despesas, R$ 10.000. Entende? Então, esses itens, essa composição técnica, essa tecnologia que eles desenvolveram ao longo de décadas de colocar lá meio centavo aqui, 1 centavo lá, 2 centavos a mais na manutenção das catracas, e que a gente sabe, o SegBus, que é um seguro que eles fizeram em cima do DPVAT, que dá quase 2 centavos também, isso foi inchando a tarifa.
E muita gente está ganhando aí nesse processo. Por isso que a CPI propôs o indiciamento de muitas e muitas pessoas que estiveram envolvidas nessa licitação. Vereador Jorge Bernardo, nota-se uma série de distorções que só foram possíveis analisar com profundidade graças a essa CPI. Isso é importante que você que está nos assistindo tenha conhecimento. A culpa da administração desse sistema, vereador, é da prefeitura, é da URBS ou é dos empresários? Quem é o maior culpado desse processo ou o conjunto? Eu acho que é um conjunto de responsabilidades, porque isso tudo foi se constituindo ao longo dos anos. Ou seja, houve um compadrio. A licitação, nós comprovamos, ela foi fraudada. A licitação não foi uma licitação honesta, real, aquela em que todos pudessem participar. Se você observar, antes de 2010 e depois de 2010, praticamente as mesmas empresas é que se mantêm, os mesmos grupos econômicos em Curitiba. Apenas uma única empresa foi substituída. As demais são todas as mesmas. Ficaram com as mesmas áreas que elas tinham já há 50 anos. E um detalhe, Solomar, esta licitação, ela tem a vigência até 2035. Ou seja, hoje você já pode programar, ou se eu tenho certeza e confio de que ela será anulada pela Justiça e outras providências serão tomadas pelo poder público, e nós apontamos e pedimos a nulidade dessa licitação. Hoje, o valor desta concorrência, dessa licitação, ou seja, o que as empresas vão receber até 2035 é de 23,5 bilhões de reais. O orçamento de Curitiba é em torno de 7 bilhões, ou seja, é mais de 3 orçamentos da cidade de Curitiba. Solomar, o ISS, que é o maior tributo que nós arrecadamos em Curitiba, o maior imposto da cidade, arrecada 840 milhões por ano. O IPTU arrecada 450 milhões por ano, que é o nosso segundo imposto. E sabe quanto o sistema de transporte coletivo, as empresas, as 11 empresas, as 11 gêmeas, aqui algumas gêmeas e outras primas, arrecadam em Curitiba quase 950 milhões de reais por ano. Ou seja, é centavinho por centavinho que sai do bolso do trabalhador e vai para alguns grupos econômicos com essa tarifa superfaturada, conforme a CPI comprovou. O que demonstra, claro, que isso não pode prosperar. Eu acredito, vereador, que essa CPI agora tem que cobrar aquilo que levantou em toda a sua trajetória, que é comprovadamente que houve fraude. Correto. Se houve fraude, eu não acredito que a Justiça deixará de anular esses contratos, uma vez que é um contrato roubado, é um contrato que rouba o povo. E como existe o roubo do povo, esses ladrões serão penalizados, vereador? Então, dentro do Estado Democrático de Direito, Solomar, cada ente tem a sua missão. Nós, como vereadores de Curitiba, eu quero destacar o trabalho exaustivo dos 13 vereadores que compuseram a CPI, se dedicaram, trabalharam durante esses 4 meses e agora mais o último mês do relatório. São 5 meses, na verdade, que estamos envolvidos com essa CPI, 150 dias. Nós cumprimos com o nosso papel, nós abrimos a caixa preta do transporte coletivo, escancaramos esses dados, estão todos disponíveis no site da Câmara à opinião pública. O relatório tem mais de 186 páginas. Agora, nós cumprimos com nossa missão. Agora, o bastão está com o Poder Judiciário, como você disse. Ministério Público, depois o Poder Judiciário, o Executivo, que também nós temos muitas sugestões para o Executivo, para melhorar o transporte, diminuir o custo, diminuir ainda mais do que nós estamos... Então, dentro do Estado Democrático de Direito, cada um tem um papel. E nós esperamos que cada ente que compõe o Estado Democrático de Direito, ou seja, a estrutura administrativa
do município de Curitiba e do Estado brasileiro cumpra com o seu papel. Nós enfrentamos pressões, enfrentamos ameaças, processos, mas fomos em frente, porque a população de Curitiba está do nosso lado. As pessoas saíram às ruas no mês de junho para se manifestar, para dizer que não aceitam mais esse comportamento antiético. Aliás, no mundo todo se fala em compliance, ou seja, as empresas têm que obedecer às leis, têm que seguir o seu compromisso ético, compromisso legal, têm que dar exemplo e elas não podem mais se beneficiar, porque dentro de um regime capitalista como nós estamos vivendo, quando você tem certos privilégios, você está prejudicando a livre concorrência. Por isso que nós apontamos a formação de cartel. E eu quero dizer mais, aliás, quero agradecer você pessoalmente e o teu programa Uma Janela para a Cidade, porque antes de eu assumir a presidência dessa CPI, o primeiro programa que eu dei uma entrevista foi para Uma Janela para a Cidade, o seu programa. Então, e agora, com grande satisfação, eu venho prestar contas a todo o seu público da CWB TV. Olha, vereador, na realidade, a gente está com o objetivo do nosso programa, que é levar a transparência dos gestores públicos da nossa cidade, daqueles que prestam serviço, porque o que nós primamos é pela uma cidade melhor, pela uma cidade de primeiro mundo, porque Curitiba tem condições de ser uma cidade de primeiro mundo. Mas o que não pode acontecer é isso. Licitações fraudadas, o que não pode acontecer é cartel, porque se dois bandidos se unem para assaltar um comércio, é quadrilha. Isso. Agora, várias empresas se unem para alisar a população, é um cartel que tem que ser punido com o mesmo rigor da lei, porque nós não podemos mais fazer o nosso povo, porque não está prejudicando só a população mais favorecida pela sorte financeira da vida, está prejudicando os menos que utilizam o transporte coletivo. Então é inaceitável, vereador. Parabéns pela CPI e esperamos, vereador, esperamos realmente que esses culpados por todos esses desmandos no transporte coletivo de nosso município venham a ser penalizados com o rigor da lei em sua plenitude, porque é inaceitável. E também o que o senhor poderia nos comentar, vereador, algumas sugestões para melhorar esse transporte, diminuindo ainda mais esse custo. Foi feito algumas sugestões por essa CPI? Sim. Nós da CPI apresentamos várias sugestões que podem ser aplicadas imediatamente pelo prefeito. Uma delas, inclusive, é do bilhete único. Ou seja, você adquire um bilhete por um determinado valor, vamos imaginar R$120, e você pode usar o ônibus durante o mês todo, tantas vezes quanto você quiser. Eu falei o valor hipotético. Outra é a integração temporal. Ou seja, nesse bilhete você pode usar uma linha e daí algumas horas depois você usar a outra linha com o mesmo valor. E isso vai diminuindo o custo. Várias cidades adotam isso. Ou seja, nos horários que não são de picos, porque você sabe, Solomar, Curitiba hoje cerca de 49% da população que usa o transporte coletivo, são 2 milhões e 100 milhões de passageiros por dia, desses 1 milhão e 100 de pagantes, eles usam num período de 3 horas, ou seja, das 7 da manhã às 8h30 da manhã e das 6 horas às 7h30 da noite. E nas 18 horas que o sistema fica operando, 80% praticamente usa o transporte no período de 6 horas. Então, nas outras horas, onde esses ônibus estão parados, por que não baixar a tarifa? Várias cidades brasileiras estão fazendo isso. Permite com que as pessoas possam utilizar-se do ônibus nesses horários. Ou seja, não precisa ir todos no mesmo horário usar o sistema de transporte coletivo. Outras sugestões que nós estamos apresentando é fazer publicidade nos ônibus. Ora, no mundo todo, os ônibus usam as suas laterais para fazer publicidade. Um estudo feito pelo nosso colega, o vereador Paulo Rink, que é o que mais batalhou por essa proposta, é no sentido de que se cada ônibus gerar R$2.000, que é um valor insignificante de publicidade por mês, isso vai dar mais de R$400 mil 4 milhões de reais por mês. Ou seja, isso pode baixar em quase 10 centavos a tarifa. Só que na Europa,
em vários países da Europa, o valor da publicidade é maior do que o valor do próprio veículo. Porque você imagina uma publicidade que corre a cidade o dia inteiro. Então, isso são valores hipotéticos que nós estamos colocando. Então, foram várias sugestões que nós estamos apresentando para o prefeito, que ele poderá imediatamente implementar para atender a população. Um outro detalhe, Solomar, você sabe que hoje no nosso sistema, aliás, o sistema de bilhetagem foi outra grande fraude, só que eles fizeram isso protegidos pela lei. Compraram um sistema de bilhetagem por 32 milhões de reais, sem licitação, sem nada, através de uma terceirizada, ou seja, o Instituto Curitiba de Informática, que é uma organização social, e essa quarteirizou, entende? Então, hoje você paga uma tarifa. Mudando esse detalhe de uma tarifa para um valor fixo em dinheiro, no domingo, quando você passa o teu cartão e está pagando R$ 2,70 no valor de hoje, e o valor da tarifa para quem paga em dinheiro é R$ 1,50, você vai descontar o valor em moeda real e não em vale transporte. Então, são inúmeras as sugestões que nós estamos apresentando que podem ser implementadas imediatamente para diminuir a tarifa de Curitiba. Olha, vereador, nós realmente estamos bastante contentes com o resultado dessa CPI. Esperamos, nós como apresentadores e a nossa população, que venha a surgir um efeito prático, em benefício de nossa gente, porque é inaceitável que um ônibus ganhe por mês R$ 10 mil por contrato já feito, embutido 1% no valor do ônibus. Isso é um lucro, só o lucro. Lucro, enquanto que um comercial estaria dando 2 mil. Você vê as distorções que existem que devem de acabar. O nosso programa está chegando ao fim, vereador, está sempre à sua disposição para o senhor trazer aqui aquilo que o senhor defende, que o senhor apresenta sempre em benefício de nossa gente, porque o objetivo desse programa é levar a transparência daquilo que acontece com os gestores do nosso município, estado e governo federal. Então, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, e continuaremos cobrando, vereador, porque eu tenho certeza de que só assim nós vamos poder chegar a uma Curitiba de primeiro mundo que a gente tanto sonha. Eu é que agradeço, Solomar, quero agradecer a toda a tua equipe, o Johnny, o Gilson, toda a tua equipe, e dizer o seguinte, que nós lá na Câmara devemos constituir uma comissão especial para acompanhar os resultados da CPI. Ou seja, vamos fiscalizar aqueles que têm a responsabilidade agora de executar aquilo que nós investigamos. Ok, vereador, obrigado, vereador. Obrigado. Até o próximo programa.